Graça e paz, povo de Deus. Tudo bem? Boa noite. Vamos começar aí nosso curso de Teologia Sistemática e a gente está dando continuidade ao nosso estudo, né? Nossa primeira videoaula aí, então, né, nos perdoe qualquer falha aí. A gente está adaptando aí o lugar e o ambiente para essa nova roupagem do nosso estudo aí, tá? Então a gente está em Cristologia, o capítulo 3, a gente findamos aí a doutrina da Trindade, entramos agora em Cristologia, a doutrina de Deus homem, tá? Vamos lá? Abra seu livro aí no capítulo 81 do teu livro, tá? A gente vai estar aí na página 81, seguindo aí o capítulo 3, falar um pouquinho de Cristologia, tá? A Cristologia é um corpo doutrinário a respeito de Jesus Cristo, que está fundamentado na afirmação de que Jesus Cristo, ou que Jesus é humano e divino. A gente vai falar um pouquinho sobre essas duas naturezas de Cristo, tá? Né? Cristo como filho, né? Filho de Deus, e como humano, né? A pessoa humana, tá? Só para você entender aí, Cristologia, né? Vamos identificar aqui esse nome, Cristo, né? A palavra Cristo, ela vem de ungido ou Messias, né? Ela vem de ungido, logia é estudo, Cristologia é estudo de Cristo, tá? Só para você entender aí um pouco mais acerca disso. O Filho do Homem, a gente falar um pouquinho sobre essa questão. Quando a gente pensa aí em Jesus como filho, né, é difícil a gente não pensar no seu nascimento, tá? Na sua forma humana. Sempre que a gente fala de Jesus Cristo, a gente sempre pensa nele na sua forma humana, nascido de Maria, o filho do carpinteiro, né? Trabalhando ali, aprendendo o ofício do pai e assim por diante. Mas é preciso lembrar, né, que a Bíblia nos ensina de Jesus, né, junto de Deus, né, do Eterno. No Antigo Testamento já era presente Cristo, né, na criação, não só apenas no seu nascimento, mas Cristo é presente, né, é a segunda pessoa da Trindade. A gente aprendeu isso no estudo passado, tá? Pois bem, vamos lá. A humanidade de Jesus, para nós, cria uma certa dificuldade de se entender a humanidade de Cristo, tá? A humanidade de Jesus. Precisa ter um pensamento coerente acerca disso, porque a gente entende a divindade de Cristo como Filho de Deus, né? O próprio Deus que se fez homem, né? Que se fez carne e habitou entre nós, a gente entende isso, mas quando se fala aí da humanidade dele, né? A gente sempre tem algum impedimento, alguma coisa com relação a isso. Então a gente vai aprender algumas coisas acerca da humanidade de Cristo, tá? Tem algumas linhas de pensamento, eu quero dividir com vocês aqui alguma delas. É importantíssimo você ter ela em mente, tá? Monofisismo é uma linha de pensamento, tá? No grego mono é natureza, né? O monofisismo é uma doutrina que diz que Jesus Cristo é uma combinação de homem, né, de humano com divino, tá? Essa combinação de Cristo, tendo humano e divino, né, a qual essa natureza ela é combinada, né, ela é juntada, né, de tal maneira em que o divino de Cristo, né, ele sempre se sobressaía, ele sempre se opunha sobre a humanidade. Então, quando Cristo, sendo mais divino do que humano,
né? Quando ele operava os milagres, então era por essa razão, tá? O polianismo, tá? Polinarismo, perdão. O polinarismo é uma doutrina segundo o qual Jesus Cristo possuía sim um corpo humano, mas a mente dele não era humana. Tá? Jesus possuía um corpo humano, mas não a mente humana. Tá? A sua natureza humana, né? A natureza humana assumida por Jesus seria incompleta, pois no lugar da sua alma racional, Jesus tinha o seu próprio espírito, né? Ou espírito eterno, né? Então, essa linha de pensamento crê nisso, tá? Vamos passar adiante. Eutiquianismo é uma doutrina segundo o qual no nascimento de Cristo, a natureza humana foi fundida, foi misturada, foi condensada de forma divina, criando aí uma terceira pessoa. Então, nesse pensamento, Cristo, juntando a sua humanidade com a sua divindade, formaria uma terceira pessoa, uma nova natureza, tá? Essa linha de pensamento aí, eutiquianismo, tá? Nestorianismo, é interessante ouvir isso aqui. Segundo o nestorianismo, Jesus era de fato plenamente humano e plenamente divino, né? As duas naturezas coexistindo junto, né? Atreladas aí uma à outra. Mas é interessante que Jesus, nesse pensamento aqui, Jesus, quando operava, ou seja, em alguns momentos, Jesus estava mais divino, tá? Mais divino aqui. Em outros momentos, ele estava mais humano, ou seja, quando Jesus tinha fome, ele tinha frio, ele digamos assim, chorava. A natureza de Deus, quando isso acontecia, ele estava mais humano. E quando, né, nessa linha de pensamento, nestorianismo, quando Jesus operava os milagres, as maravilhas, ele estava mais divino, ou seja, ele tinha essa mudança, essa alternância aí digamos assim, de aspecto na sua natureza, tá? Vamos lá, capítulo 4, Cristologia, a doutrina do mediador. Vamos falar rapidamente sobre a doutrina do mediador, tá? O único mediador, Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Só para você entender algo significativo, mediador, né? A palavra mediador vem de intermediário ou ligação, tá? Essa palavra mediador vem disso, de intermediário, né? Cristologia, amados, não é apenas uma doutrina em que Jesus, em sua natureza, que nós aprendemos de Jesus em sua natureza, mas também uma doutrina em que nós aprendemos do que Jesus fez por nós e em nós, né, através, né, de Jesus, o que ele nos trouxe. Mais à frente a gente vai falar de soterologia, né, sotero, salvação, logia, estudo, o estudo da salvação. Então a gente vai entender melhor essa parte aqui que eu estou falando. Mas olha que interessante, cristologia a gente aprende, né? É uma doutrina que nos ensina exatamente isso. Não apenas o que Cristo já fez por nós, e sim o que Ele está fazendo em nós, né? A pessoa de Jesus Cristo, né, na sua forma divina, o que Ele nos trouxe através de revelações, né? O fato de sua natureza. A gente vai estar falando a princípio algo concernente a isso. Vamos à frente. Cristo, o Logos mediador. Deixa eu te dar uma visão acerca dessa palavra aqui, Logos, tá? A palavra Logos, ela vem do grego que é verbo. Então, o verbo, Cristo, verbo mediador. Vamos falar um pouco sobre isso, né? De todos os livros do Novo Testamento, né?
o Evangelho de João, ele nos apresenta o retrato mais coerente, mais compreensivo de Jesus como mediador entre Deus e o homem, né? Uma figura que se estende entre dois níveis, né? Entre duas realidades, né? Para formar uma só conexão entre elas, ou seja, o mediador, né? Aquele intermediário, aquele que tem condição de fazer a ligação entre dois mundos, né? Ou, digamos assim, o mundo espiritual, o mundo eterno, a visão eterna de Deus com né, o nosso ambiente. Cristo é aquele que faz a ligação através de Cristo, do seu nascimento, o seu ministério, a sua morte e ressurreição, nos trouxe aí essa condição, esse acesso livre ao Pai, ou seja, a condição de adentrar o reino de Deus, falar com Ele, ter acesso a Ele. Amém? Vamos lá. É interessante que o Evangelho de João, né, ele estabelece algo mais interessante a respeito de Jesus, né? Quando Jesus veio ao mundo, né? De alguma maneira se tornando, né, ou Jesus tornando uma ponte, sendo uma ponte, né, uma porta, né, o ponto de acesso, né, de integração, de ligação entre um mundo e outro, entre o nosso mundo e o mundo de Deus, o ambiente de Deus, como a gente já falou em algumas outras aulas, tá? Essa foi, né, foi interessante, o mediador, o Cristo mediador, essa foi, né, digamos assim, a visão mais interessante do livro de João acerca disso, o nascimento, né, acerca do nascimento, morte e ressurreição, né, ligando esses pontos e dando aí acesso ambos uns ao outro, tá? Vamos falar aqui o rei ungido, tá? O Messias, tá? Cristo, né? O nome Cristo, Cristo não é só um nome, a gente vai ver isso aqui mais à frente. Não é só um nome de fato, mas é ungido, escolhido, né? Separado e algumas traduções diz isso, tá? Jesus Cristo não é apenas um mediador, né, no sentido de que ele nos deu acesso, ele é a porta, a ponte, né, a ligação, né? Não é só isso, ele não é mediador só por isso, tá? Entre nós e Deus, não é só esse ponto. Ele também é um mediador porque através dele Deus governa o mundo, ou seja, além do acesso que ele nos trouxe entre nós e Deus, né? Entre Deus e nós, esse acesso livre entre este reino, ele também conquistou através dessa mediação, através aí desse pleito, através dessa, digamos assim, a gente vai aprender mais à frente aí desse sacerdócio, que ele também trouxe liderança, ou seja, o governo de Deus, o governo de Deus no mundo, através de Cristo sendo mediador, tá? Então, não foi só trazer essa ligação, e sim, né, estabelecer o reino de Deus, as boas novas, o Evangelho de Deus. Essa é a visão, tá? O Evangelho de Cristo, que né, a gente aprendeu aí na Trindade, o próprio Deus, o Evangelho do Reino. Tá? Como eu já disse aqui, Cristo não é só um nome, não é só uma palavra, né? A gente entende que Cristo, né, é uma palavra derivada da tradução grega. A gente já falou que Messias, né, ungido, Messias, ungido, tá? E o Messias é o rei ungido de Israel, o descendente de Davi, a quem Deus prometeu seu reino eterno e seu povo e toda a sua criação. Pois bem, essa é a visão aí de Cristo, a tradução de Cristo, tá? Agora vou falar um pouquinho dos evangelhos sinóticos, né? Eu gosto muito disso aqui, tá, gente? Eu vou só traduzir para vocês aqui essa palavra sinóticos, tá? Sinóticos são evangelhos aí que tem uma simetria, que tem algo semelhante. Por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas,
eles trazem a mesma base, o mesmo corpo, né? A mesma estrutura de escrita. Até as palavras algumas vezes são iguais, com algumas diferenças, é claro. É interessante você entender isso aqui, né? E eu quero ampliar a sua visão acerca de algumas coisas que a gente até já aprendeu em algumas aulas passadas, que era a história, né, livros históricos, a história de cada livro. Mateus, Marcos, Lucas e João são os 4 evangelhos, porém tem algumas diferenças. Por exemplo, os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são sinóticos. Por quê? Porque, como eu disse, trazem o mesmo corpo de escrita, a mesma base, com algumas discrepâncias. Qual é a ideia da discrepância? Por que existe essa diferença entre os evangelhos? E é exatamente essa discrepância, essa diferença que trouxe veracidade à palavra, né? Que trouxe aí veracidade, passou pelo crivo aí e entrou em todo o compêndio bíblico pelas essas discrepâncias. E tem vários exemplos aqui, né? Mas o mais citado e o mais interessante é a diferença de Mateus e Marcos, tá? Em um texto, a gente está falando ali da parábola do semeador. Jesus está contando, ele diz que a boa semente, ou a semente, caiu numa terra boa. E aí Jesus começa a dizer em Mateus que ela produziu 30, ela produziu 100, 60 e 30. Então Jesus começa do maior para o menor. Só que em Marcos, a mesma parábola, com as mesmas palavras, quando chega nessa parte da produção da semente, Marcos descreve que Jesus disse que ela produziu 30, 60 e 100, do menor para o maior. Primeiro ele diz em Mateus, em ordem decrescente, do maior para o menor, mas em Marcos em ordem crescente. Por que isso? Por que essa diferença da mesma parábola, né, citada pelos 2 evangelhos, 2 autores? É simples entender. E essa discrepância é a real. É simples, porque existe uma diferença de cultura. Mateus descreve Cristo como rei, e o rei sempre é de cima para baixo, 100, 60 e 30. Marcos vem descrevendo Cristo como servo, 30, 60 e 100. Simples assim, pois bem, essa é a diferença. Mas por que esses 3 evangelhos são diferentes de João? Os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles falam exatamente de Cristo como ungido, aquele que viria estabelecer né, digamos assim, proclamar o reinado de Deus, né, fazendo a vontade do Pai. João já descreve Cristo como rei, e ele vem como uma partícula de Deus. Olha que interessante, os primeiros versículos do Evangelho de João já cita isso. O primeiro versículo, que é: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, já retrata a realeza do reino de Cristo. Pois bem, vamos lá? Cristo, nosso sumo sacerdote. Vamos lá? 4.3. Cristo, nosso sumo sacerdote. Amados, sumo sacerdote é um sacerdócio superior, sumo superior. E olha que interessante, o sacerdócio de Cristo foi diferente em vários aspectos, tá? Em várias questões, o sacerdócio de Cristo foi diferente. Cristo não tinha a função só de mediador, aquele que era a ligação, como eu disse, né, entre Deus e o homem, aquele que estabeleceu o governo de Deus. Ele também era sumo sacerdote, né? O livro de Hebreus descreve bem isso, o autor de Hebreus fala muito, né, acerca do sumo sacerdócio de Cristo, tá? A função do sacerdote era servir no aspecto, né, de que ele servia a Deus oferecendo sacrifícios acerca do pecado do povo. O povo pecava, e você conhece a história do sacerdote, o povo pecava, então o sacerdote oferecia sacrifícios a Deus. Por que Cristo é diferente desses sacerdotes do Antigo Testamento? Por que ele é o sumo sacerdote? Porque o sacerdócio de Cristo
foi perfeito, oferecendo a Deus a sua própria vida, oferecendo a Deus o que era perfeito. E a gente vai entender aqui, ó, o sacerdócio de Jesus Cristo em Hebreus, como o livro de Hebreus descreve o sacerdócio de Cristo. Ele era único, único porque não havia ninguém como ele, tá? Olhando Deus do céu, não achou ninguém para cumprir esse sacerdócio. Então ele era único, superior por ser perfeito, imaculado, sem pecado. Você vai ver que por várias vezes procuraram pegar Jesus por alguma falha em palavras e não encontrando. Ele foi condenado sem pecado, entregando a sua vida aí. E, né, ofereceu o sacerdócio perfeito, que é a sua vida, como a gente falou aqui. Então, esses três aspectos mostram aí como era o sumo sacerdócio de Cristo, tá? Agora a gente vai falar de uma disciplina interessante, eu quero ser breve aqui. Pneumatologia, capítulo 5 aí do teu livro. Pneumatologia, eu quero traduzir esta palavra para você aqui, ó. Pneumatologia. Pneuma, né, vem de espírito, uma palavra grega que vem de espírito, vem de sopro, né? E aí, se você quiser traduzir para o hebraico aí, vem de ruach, né, que também é espírito, tratando do Espírito Santo. Então a gente vai aprender a doutrina do Espírito Santo, pneumatologia, tá? A doutrina, né, do Espírito Santo, ela é importante, ela é vital para o nosso conhecimento, que trata-se da terceira pessoa da Trindade aí. Então a gente precisa, né, aprender alguns aspectos sobre ela, né, o que ela, qual é o atributo na nossa vida, de maneira que ela age, como, né, digamos assim, ela atua, né, essa terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo atua em nossa vida, tá? Vamos lá, passar para diante, né, a divindade do Espírito Santo. Quero falar rapidamente sobre isso aqui. Tá? No Novo Testamento, não é tão explícito a sua declaração, né, da divindade do Espírito Santo, como a gente vê aí de Jesus, né, o próprio Filho, quando fala-se do Filho, falando da divindade de Cristo, né? Mas mesmo assim a gente entende, é claro para nós, né, entendendo aí a divindade do Espírito Santo, né, e também a sua ligação, sendo ela o próprio Deus, né, se revelando a nós aí através do Espírito Santo, tá? O Espírito Santo, se ele não fosse tão importante, se o Espírito Santo, se a terceira pessoa da Trindade não fosse tão importante, não seria citado, não seria invocado aí juntamente com o Pai e o Filho no ato do batismo, tá? Mateus 28:19 fala sobre isso, né? O ato do batismo, a invocação aí do próprio Espírito Santo. E nem na bênção apostólica, você vai ver lá o apóstolo Paulo ensinando a bênção apostólica, e ele afirma dizendo que, né, em Coríntios capítulo 2, verso 13, capítulo 13, verso 13 e 14, ele fala acerca disso. Ele está ensinando ali a bênção apostólica e ele, né, diz que o Espírito Santo era uma parte importante da partícula da bênção apostólica. Pois bem, vamos lá. O apóstolo Paulo menciona também acerca do Espírito Santo quando ele escreve em 1 Coríntios capítulo 12, falando acerca dos dons espirituais, tá? É interessante dizer aqui que nos dons espirituais, quando o apóstolo Paulo está escrevendo esse texto, ele foi muito feliz porque ali ele também fala sobre a Trindade, tá? Ele diz que os dons espirituais é um presente de Deus, né, trago a nós pelo Espírito Santo por ordem do Senhor. Então, quando ele diz Deus, Espírito Santo e Senhor, ele está falando da Trindade. Deus Pai, né, o Espírito Santo, ou o Senhor Jesus, e o Espírito Santo, que é aquele que nos traz o dom, tá, que opera em nós. O Paracleto, eu quero falar rapidamente sobre isso, tá? Quando Jesus promoveu, né, quando ele começou aí a difundir a visão do Espírito Santo, e é interessante você entender isso aqui, que o Espírito Santo ele não começou a ser anunciado ou ser conhecido no Novo Testamento, tá?
no Antigo Testamento já havia várias atuações do Espírito Santo, ele já tinha sido anunciado por vários profetas. O profeta Joel é um daqueles que mais profetizaram acerca disso, né? Os jovens, velhos e crianças, você conhece o texto. Então, Jesus ele começa o seu ministério já anunciando a vinda do Espírito Santo. E ele chama o Espírito Santo de Paracletos. Eu gosto muito desta palavra, tá, gente? E é interessante que Paracletos quer dizer exatamente isso, né? Ajudador, advogado, conselheiro, né? Então Jesus ele passa a indicar, né, o ministério do Espírito Santo, já cumprindo a obra do Pai, né, de Deus Pai na Terra, indicando aí o Espírito Santo. Olha que interessante. Vamos seguir essa linha de pensamento. Deus envia Jesus, a segunda pessoa da Trindade, e Jesus, cumprindo o seu ministério, prepara para a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Você vê já a ação dos três, né, nesse plano divino de salvação. Tá? Vamos passar à frente. Ideia por trás da ideia. É o que eu disse aqui, né? Jesus, o Logos, o Verbo, né? Logo ele está citando que o Espírito Santo viria, ele está, né, ensinando os seus discípulos, né, incentivando eles a continuar a obra de redenção, a obra de salvação, mas também ministrando na vida deles que o Espírito Santo viria, avisando que o Espírito Santo estaria sempre do lado dele, seria o Paracleto, né, que seria o guia, o consolador, o conselheiro, né, o intercessor, o defensor, aquele que estava, né, digamos assim, consolando, consolador, o conselheiro, estaria consolando eles aí na caminhada. Amém? Tá? O Espírito Santo, ele habita em nós, mas não só por estar em nós, estar presente. Bom, o Espírito Santo habita em você não só por estar presente em você, tá? Mas também para nos auxiliar, para nos, digamos assim, fortificar na caminhada, nos santificar e nos guiar em todo o nosso pensamento, em todos os nossos passos, tá? Essa é a função do Espírito Santo. Vamos lá, os dons espirituais. Gente, é interessante isso aqui. Abra bem a mente para você entender um pouco mais acerca da ação da pessoa do Espírito Santo em nossa vida, tá? A gente encontra aí no Antigo Testamento várias promessas acerca do Espírito Santo. Eu já até citei isso aqui. O próprio Jeremias fala sobre isso, né? Algumas visões, milagres, né? E assim por diante. Isaías, né? O Espírito do Senhor, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor está sobre mim, e assim por diante, né? Joel, como eu disse, várias profecias no Antigo Testamento, tá? Mas no Novo Testamento a gente vê o apóstolo Paulo é o que mais fala acerca disso, é o que mais trabalha sobre essa visão, né, do Espírito Santo e a ação dessa terceira pessoa da Trindade em nossa vida, tá? O apóstolo Paulo, ele descreve, ele chama essa ação do Espírito Santo, né, os poderes, né, o poder que ele nos traz com milagres, com autoridade, ele chama isso de dom, né? Eu gosto muito, ou dons que são variados. Eu gosto muito dessa visão do apóstolo Paulo. Vamos lá? Os dons espirituais são um presente, né, que o Espírito Santo nos traz, presente de Deus, né, dado pelo Espírito Santo para o teu povo. 1 Coríntios capítulo 12, do verso 7 até o 11, fala um pouco sobre isso, tá? Só para você entender acerca dos dons, antes da gente entrar propriamente dito neles, eu quero falar rapidamente para você, né, 3 pontos essenciais ou importantes, né, do dom, né, da característica do dom. Primeiro, os dons espirituais, eles existem para servir mutuamente, né, de modo coletivo os membros da igreja, ou a própria igreja, a eclesia, nós, né, o povo de Deus. Tá? Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto dos dons espirituais, eles são variados, ou seja, não precisa se preocupar que a irmã ou o irmão tem um dom que você acha lindo e gostaria de ter. Fique em paz, fique tranquilo, porque o Espírito Santo lhe dará, se você buscá-lo, é claro, lhe dará
os dons espirituais, ou o dom segundo a sua capacidade, como ele convém, diz o texto. É claro, você vai entender que o Espírito Santo distribui a cada um, né, segundo lhe for útil, para a utilidade da igreja ou dos membros do corpo, tá? E terceiro aspecto aí, os dons são dados segundo a vontade de Deus. Então é Deus que decide, é Ele que forma, é Ele que indica, e você vai estar certamente preparado para recebê-los. Vamos lá, duas linhas de pensamento, a gente já está encerrando aí a nossa aula. Eu quero mostrar aqui essa linha de pensamento, que é o cessacionismo, tá? E tem o continuismo. Vamos primeiro no cessacionismo aqui. Essa linha de pensamento, essa linha teológica, acredita que os dons espirituais foram dados à igreja, né, primitiva, né, a nossa igreja patrística, os nossos pais da fé aí, né, o começo da nossa igreja, porque eles ainda não tinham o Novo Testamento. Lembrando você que o Novo Testamento estava sendo criado, né, todo o compêndio do Novo Testamento estava sendo criado aí no momento de atuação da nossa igreja primitiva, tá, gente? Então acredita-se, essa linha de pensamento, acredita-se que os dons espirituais foram dados à igreja apenas porque eles não tinham o Novo Testamento, e após isso acabou. Eles precisavam de revelação direto dos profetas, por meio de profeta, precisavam de milagres e prodígios. Então a igreja primitiva foi beneficiada, segundo essa visão, né, cessacionismo, por os dons espirituais, mas quando o Novo Testamento apareceu, ele cessou, ou seja, não apareceu mais dons espirituais, só para a igreja primitiva que não tinha acesso ao Novo Testamento, tá? Continuismo, particularmente esse é o pensamento que a gente tem, a nossa